Imagine o pesadelo. Um cenário de um filme apocalíptico, uma crise financeira, mas um terror silencioso, que acontece agora nas salas de aula mais movimentadas do país, transformando o futuro de uma nação em poeira. Pense num adulto, alguém que terminou o ensino médio, talvez até a faculdade, mas que não consegue interpretar um contrato simples, que não sabe distinguir uma notícia real de uma mentira óbvia na internet, que vota num sistema que não entende e é facilmente manipulado por narrativas emocionais. Essa não é uma exceção, é a regra. Num país onde 3 em cada 10 alunos de 15 anos não alcançam o nível básico de proficiência em leitura, de acordo com a OCDE, onde a maioria dos alunos terminam o ensino médio como analfabetos funcionais. Eles decodificam as letras, mas o significado profundo se perde. Nós somos ensinados a acreditar em um conto de fadas. O Brasil é um país de futuro e a educação é a chave para esse futuro. Mas a verdade é que hoje, a educação brasileira não é uma chave que abre portas. É uma âncora de chumbo que arrasa a nação para o fundo, sabotando nosso potencial há gerações. Em um mundo onde o conhecimento é a nova moeda, estamos enviando nossos jovens para a guerra econômica com apenas estilingues. E a culpa não é do aluno desinteressado, nem da família desestruturada. A culpa é de um sistema que foi sutilmente construído para falhar. Mas para entender como chegamos a esse colapso generalizado, onde o professor ganha o pior salário de 40 países avaliados e a violência escolar explode, precisamos desenterrar a primeira e mais corrosiva praga deste sistema. E é uma praga que começa muito antes do aluno sequer colocar o pé na escola. Precisamos falar sobre o que acontece quando você transforma os educadores de uma nação nos degradados da sociedade. Se a educação é o motor de uma nação, o professor é um engenheiro. Mas no Brasil, tratamos nossos engenheiros como mão de obra descartável. O Brasil tem o pior piso salarial para professores do ensino fundamental e médio entre 40 países pesquisados pela OCDE. Pior que a Grécia, pior que a Colômbia. Em termos práticos, se você é um professor recém-formado no Brasil, seu salário é, em média, metade do que um profissional com formação semelhante ganha em outras áreas. Pense no paradoxo. Você investe 4 ou 5 anos em uma faculdade, passando por noites em claro. Assume a responsabilidade hercúlea de moldar o caráter e a mente da próxima geração de médicos, engenheiros e líderes. E o sistema te recompensa com um salário que mal paga as contas, forçando muitos a terem 2 ou 3 empregos para sobreviver. Eles são professores de manhã, motoristas de aplicativo à tarde e tutores à noite. Quem, em sã consciência, com o mínimo de ambição e qualificação de elite, escolheria essa profissão? O resultado é previsível. Um apagão de professores qualificados. A elite intelectual do país não está mais nas salas de aula públicas. Sobram 2 categorias, ambas esmagadas pelo sistema. Aqueles que têm uma paixão inabalável, quase um sacerdócio pela educação, mas são esmagados pelo estresse, pela sobrecarga de trabalho e pela conta no vermelho. E aqueles que, não tinham outra opção. Aqueles que usam a docência como plano B ou um refúgio temporário, sem o preparo ou a paixão necessários para o desafio. É por isso que a gente vê a evasão de talentos. Os melhores e mais brilhantes professores fogem para o setor privado, onde são valorizados, ou trocam de carreira completamente, deixando o ensino público para profissionais desmotivados, sobrecarregados e muitas vezes sem o rigor que a função exige. Mas essa desvalorização brutal do professor não é acidental. É o alicerce de um sistema que, por baixo dos panos, precisa de mão de obra barata e desinteressada para cumprir uma agenda maior. Um professor desgastado é menos propenso a questionar o currículo ou o sistema.
Mas se o professor está falhando e ganhando mal, se a folha de pagamento é pífia, onde é que está sendo gasto o bilhão de reais que deveria ir para a educação? É hora de falar sobre o tumor metastático que treina todo o nosso potencial. Ninguém gosta de falar sobre isso porque parece clichê. Ah, a culpa é da corrupção. Mas aqui, a corrupção na educação não é um vazamento ocasional. É um rompimento de adutora que afoga tudo desde o crachão até a universidade. Anualmente, somas massivas de dinheiro destinadas a itens básicos como merenda escolar, material didático ou infraestrutura das escolas simplesmente somem. E a correlação é estatisticamente brutal e moralmente revoltante. Estudos mostram que municípios com altos índices de corrupção na aplicação de verbas de educação apresentam IDEB mais baixo. O crime tem uma consequência direta na nota do seu filho. Não estamos falando só do grande desvio investigado pela Polícia Federal, onde 50 milhões desaparecem em esquemas nacionais. É o desvio pequeno, constante, diário, em milhares de municípios. A licitação superfaturada do transporte escolar, o livro didático que é comprado, mas nunca chega ao aluno, a reforma da escola, que é paga integralmente, mas fica parada na fundação. Isso é alimentado por uma má gestão que beira o crime novo. Um diretor escolar que é nomeado por indicação política, sem nenhuma qualificação técnica em pedagogia ou administração, cuja única função é carimbar o que o prefeito ou o governador mandam. O dinheiro não chega na ponta, o professor está mal pago porque a verba que deveria financiar um salário digno foi desviada para um projeto fantasma de um aliado político. As escolas caem aos pedaços porque o dinheiro da manutenção foi para o bolso de um empresário amigo. Mas essa dupla, a corrupção e a má gestão, precisa de uma cortina de fumaça. E para esconder a tragédia real do aprendizado, o sistema tenta desesperadamente manipular os números, criando um grande teatro de notas que é uma farsa nacional. Nosso sistema educacional tem uma obsessão doentia por métricas, por rankings, por números que a gente possa estampar em um jornal e dizer: o Estado X avançou 10 posições. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, nasceu como uma ferramenta importante, mas se tornou o principal instrumento dessa manipulação. Um fetiche estatístico. O mecanismo é perverso. A meta do IDEB é a única coisa que realmente importa para a gestão. Se você atinge a meta, ganha bônus, ganha prestígio, ganha o palanque. Se você falha, é cortado ou tem seu orçamento reduzido. Isso incentiva a prática da manipulação de dados. Existem relatos chocantes de secretarias de educação sendo acusadas de assédio moral para forçar diretores e professores a inflacionar as notas dos alunos. Ameaças veladas para que os resultados pareçam melhores do que são. E a manipulação não é só numérica, é pedagógica. Há casos onde escolas inteiras são acusadas de treinar alunos apenas para a prova padronizada, negligenciando todo o resto do conteúdo que não será cobrado. O aluno aprende a passar na prova, não a viver. O foco não é educar para o mundo, para o pensamento complexo, para a cidadania. É educar para o algoritmo da nota. Quando você tem um sistema que premia a mentira e pune a verdade, o que você espera? A verdade sobre a real capacidade dos nossos alunos é enterrada em prol da propaganda política. E o Enem, que deveria ser um balizador nacional, já foi alvo de fraudes e escândalos, demonstrando que até o sistema de avaliação é vulnerável à nossa cultura de trapaça. Mas a manipulação nas planilhas não consegue esconder a realidade da sala de aula. E essa realidade não é só intelectual, é física. A perda de autoridade dentro da escola gerou algo que transformou a sala de aula em um campo de batalha. O professor, o alvo dessa falha sistêmica, não está só mal pago e sobrecarregado. Ele está assustado.
Em 2023, o Disque 100 registrou um aumento de cerca de 50% nos casos de violência nas escolas em comparação a 2022. Essa violência, que inclui do bullying extremo ao ataque físico contra professores, tem crescido de forma alarmante. A sala de aula se tornou um lugar onde a indisciplina não é a exceção, mas a norma. E a questão aqui não é só a segurança física, mas a perda total e institucionalizada de autoridade. Quando o sistema retira a capacidade do professor de agir, de impor limites, de aplicar consequências pedagógicas, a ordem se desfaz. A sala de aula vira uma anarquia, onde o professor se torna um refém, um mero babysitter de adultos em formação. Um professor que gasta 50% do tempo de aula tentando manter a ordem, tentando apenas ser ouvido, não está ensinando, está gerenciando caos. E o aluno que quer aprender é prejudicado por aqueles que sabem que não haverá punição. Esse ambiente de caos generalizado, combinado com a falta de qualificação do professor e a farsa das notas, gera o nosso produto final. Um exército de analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler as palavras, mas não conseguem conectar os pontos, não conseguem entender o mundo ou o sistema em que vivem. E é aí que o sistema, que à primeira vista parece falho e caótico, se revela, na verdade, perfeitamente funcional e incrivelmente eficiente para aqueles que estão no comando do país. Se a educação fosse realmente a prioridade nacional, teríamos professores ganhando salários de classe média alta. Teríamos escolas com infraestrutura da Suíça. Teríamos provas que medem o pensamento crítico e não a memorização vazia. Mas não temos nada disso. E o resultado é o que temos. Uma maioria de adultos com capacidade limitada de pensar por si mesmos. E isso, meu amigo, é um tesouro inestimável para qualquer sistema de poder. Pense comigo. Um analfabeto funcional é o eleitor perfeito. Ele não lê planos de governo complexos. Ele reage a slogans emocionais, a promessas vazias e a narrativas simplistas de nós contra eles. Ele é facilmente manipulado pela desinformação e fake news que circulam nas redes sociais. A falta de educação midiática torna o jovem a presa mais fácil da manipulação ideológica. Sua mente não tem as ferramentas para filtrar o lixo. Um analfabeto funcional é o trabalhador perfeito. Ele tem habilidades técnicas limitadas, o que mantém o preço da mão de obra baixo e a produtividade estagnada. Ele não questiona as condições. Ele apenas aceita o salário mínimo, garantindo lucros massivos para o topo da pirâmide. Um analfabeto funcional é o consumidor perfeito. Ele não questiona contratos. Ele cai em esquemas óbvios. Ele vive na eterna superficialidade, comprando o que a propaganda manda para preencher o vazio deixado pela falta de profundidade intelectual. O sistema educacional brasileiro, embora pareça um acidente caótico, é, na verdade, o resultado de uma longa e silenciosa negligência intencional. Ele cria cidadãos dóceis, reativos e incapazes de questionar o status quo. Ele cria uma base de manobra para a elite política e econômica. Se você não consegue interpretar um gráfico, uma estatística ou um texto complexo, você está à mercê de quem traduz o mundo para você. E quem faz essa produção sempre tem uma agenda. A pergunta final não é por que a educação falhou, mas sim o que podemos fazer hoje para nos salvar desse futuro que já nos alcançou. Voltamos ao início, aquele pesadelo silencioso que acontece hoje. O Brasil é, de fato, o país do futuro, mas hoje ele é o país do futuro roubado.
Não existe projeto de nação ou de prosperidade sem um projeto de educação sólida. E o nosso projeto hoje parece ser o de manter o povo na escuridão, em um ciclo vicioso de má escolha e corrupção. Mas a mudança não virá de Brasília ou de um novo plano mirabolante que será engolido pela má gestão e pela corrupção. A única solução real, a única forma de quebrar esse ciclo é a resistência individual. Não espere pelo governo, não espere pela escola, não espere pela reforma que virá. O verdadeiro ato de rebeldia hoje é se tornar inteligente. É ler mais do que a manchete do feed. É questionar a fonte. É desenvolver o pensamento crítico que a escola falhou em te dar. Como dissemos no vídeo anterior, não existe autoritarismo em um país composto por uma maioria de indivíduos inteligentes capazes de questionar o que lhes é imposto. Sua inteligência é a sua arma mais poderosa contra o sistema que te quer burro. O quanto antes você se amar com conhecimento, o quanto antes você buscar a verdade por conta própria, mais rápido você se torna um ponto de luz. E só assim, acendendo um fósforo por vez no meio dessa escuridão, que a gente vai construir uma sociedade menos dócil, mais sensata e, o mais importante, verdadeiramente livre.